Quarto. Olá, seguidores do programa 3, meus seguidores, seguidores do Lucas Romão. Estamos hoje aqui nessa sexta-feira, gostosinha, quentinha, calorzinho, para começarmos mais um programa A3 de hoje. O tio Lucas Romão aqui acabou de entrar, vamos convidá-lo para participar. Se quiser, início. Olá! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa 3, seu programa semanal de toda sexta-feira. Exatamente. Oi, Ale, boa noite. Oi, Rodney, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nosso programa 3 de hoje falará sobre qual tema, Sr. Lucas Romão? Falaremos sobre lenda urbana, um assunto que na nossa adolescência e na nossa infância ele foi muito falado, porque tinha um quadro no programa Domingo Legal que falava exatamente sobre isso, sobre especulações de, de coisas que nunca foram provada a verdade sobre elas, ou até da onde mesmo originou, se é verdade ou não. Pois é sempre aquela coisa assim, alguém contou para alguém, que contou para alguém, que alguém falou para você, e você nunca sabe de onde isso surgiu, ou se é verdade ou não. Algumas dessas lendas geralmente têm um fundo sobrenatural, né? Tem alguma coisa relacionada com espírito, com fantasma, alguma coisa assim. Outras nem tanto. Você quer começar? Pode começar. Então vamos lá. A primeira lenda urbana que nós vamos falar sobre hoje é uma lenda que basicamente todo mundo conhece, é uma lenda, inclusive, que acontecia em basicamente todas as escolas, né? Que é a lenda da loira do banheiro. É a lenda que diz que essa menina, ela era uma menina que tinha. Cada lugar a história muda para alguma coisa, né? Em alguns lugares dizem que essa menina, ela foi obrigada pelo pai a se casar com uma pessoa que ela não queria casar, e aí ela acabou se matando no banheiro da escola onde ela estudava, porque ela estava grávida, e ela acabou se matando, e aí ela vinha ali para infernizar os meninos, na verdade, né? Porque a loira só aparecia nos banheiros masculinos. Uma outra teoria diz que essa menina foi tentar fugir de um bullying, né? E ela escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu também dentro do banheiro. E aí dizem que ela vai no banheiro dos meninos para assustar, porque quem estava praticando o bullying ali com ela eram os meninos. Por isso que tem essa coisa em torno do universo, né? Dela atacar somente homens e tal. E ela sempre vem, né? Obviamente é uma menina loira, ela tá de cabelo escorrido, ela tá toda molhada, e ela tá com dois algodões enfiados no nariz, que dizem as histórias, né, que quando ela bateu com a cabeça, como ela estava sangrando muito, colocaram dois chumaços de algodão no nariz dela para que ela não sangrasse muito, então diz que é exatamente por isso que ela aparece desse jeito. E aí essa, então, é a lenda da loira do banheiro, que chegou, inclusive, a ser utilizada. Algumas pessoas, na época do lançamento do filme do Harry Potter, A Câmara Secreta, falaram que a Murta que Geme tinha sido inspirada, que a J.K. Rowling tinha se inspirado na lenda da loira do banheiro para criar a Murta que Geme, que é uma menina que está dentro do banheiro masculino ali, assustando os... É o fantasma de uma menina que ronda ali, né? Então ficou isso daí. Mas é aquilo, né? A gente nunca sabe se é verdade. Dizem que para você invocar a loira do banheiro, cada lugar também fala uma coisa. Tem gente que fala que você tem que bater 3 vezes na porta. Tem gente que fala que você tem que chutar a porta. Tem gente que fala que você tem que abrir a torneira 3 vezes, jogar um fio de cabelo na privada e dar a descarga que ela aparece. Cada um fala uma coisa. Acho que é a lenda mais famosa de todas, assim, né? Apesar de terem outros também, mas acho que no ambiente escolar é a lenda mais famosa que tem. É verdade. Pegando esse gancho e falando sobre personas femininas em lenda, tem uma lenda que é a lenda da menina sem nome. É... Um pescador encontrou o corpo de uma menina, né, de uma criança, que havia sido estuprada e morta. Ninguém conseguiu identificar da onde essa menina veio, quem eram os familiares dela, apesar das notícias terem saído nos jornais, mas ela acabou sendo enterrada como indigente. 2 anos após a sua morte, né, o seu enterro,
foram desenterrar ela para fazer exumação do corpo e o corpo dela estava intacto. Foi aí que ela, então, foi considerada uma santa popular. Porque existe todo um processo para você definir quando uma pessoa acaba se tornando santo pela igreja. Mas por isso que ela virou uma santa popular, por causa que consideraram um milagre. Depois de 2 anos, o corpo dela está do mesmo jeito que foi enterrado. Milagres à parte, dizem que essa menina aparece nas estradas perto da onde ela foi encontrada e ela fica atravessando a rua, e o que causa vários acidentes de carro, prejudicando muitas pessoas e levando outras à morte também. Olha. O Alessandro aqui está comentando com a gente sobre a lenda da sedutora da curva de estrada. Você conhece essa lenda, Lu, ou não? Sim, eu já ouvi falar, na verdade, eu não sei, eu vou falar do que eu sei. É Tá. uma lenda que dizem que é uma mulher que ela ficava nas estradas pedindo carona. E quando a pessoa dava carona para ela, ela matava a pessoa que deu carona para ela. Entendi. E parece que essa Ale, mulher, ela sofreu um acidente aonde ela pede carona. Então, tipo, entendi. por isso que o corpo dela, assim, o espírito, o corpo dela tá preso nesse local. Ale, comenta aí com a gente se a história que o Lucas comentou é igual à tua, é parecido, ou se tem divergências que nem nas histórias da loira do banheiro que eu comentei. Comenta aí com a gente. Se vocês conhecerem lendas urbanas aí, comenta também. Natália, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa 3. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas. Uma próxima lenda aqui que eu vou falar, ela tem a ver com a questão religiosa, né? Você comentou aí, né, da menina sem nome que foi enterrada e tal. Depois de ter sido estuprada, ninguém achou a família, ela acabou sendo enterrada por um monte de gente. Eu vou comentar sobre a lenda da santa que chorava sangue. Em várias igrejas aí a gente sempre ouve falar, né? Tem a imagem que escorre sangue ali do olho da santa, e é a mesma coisa, né? Cada um comenta alguma coisa, né? Algumas pessoas acabam atribuindo isso a uma questão santa, a uma questão tipo miraculosa. O fato é que ninguém sabe explicar o que é que acontece, muito menos se aquilo que escorre do rosto dela é sangue ou não. Num dos casos dessa santa, numa igreja do Distrito Federal, uma dessas imagens que chora a santa teve a sua cabeça arrancada, a imagem da santa, e não foi encontrado nada e nem detectado nada que explicasse cientificamente por que essa imagem dessa santa chorava sangue. Alguns cientistas já fizeram teste, já foi provado realmente que aquilo não é sangue, mas assim, são várias estátuas, né? São várias imagens em que isso acontece, não dá para eles fazerem teste em todas as imagens, né? O fato é que nunca foi explicado o que acontece, e geralmente essas santas elas têm essa visão, né, toda de milagre em volta delas, e ela inclusive está protegida ali como é que fala, por uma redoma de vidro, alguma coisa assim. Em alguns momentos ela chora, né, escorre sangue exatamente do olho dela. E é isso que os cientistas não conseguem explicar, né? Como é uma imagem, tipo, que ela é toda feita com o mesmo material, eles não conseguem explicar por que escorre exatamente do olho e por que tem aquela cor. Em alguns lugares, eles explicam que ela começou, né? A imagem começou a chorar, chorar não, né? Começou a escorrer um líquido viscoso e transparente do olho da santa, e depois de um tempo só é que começou realmente a escorrer esse líquido que parecia com sangue. Mas o fato é que até hoje ninguém sabe explicar exatamente o que acontece com essas imagens, e essa lenda, na verdade não é uma lenda, acontece, mas eles não sabem explicar. Então a lenda está por trás do porquê que isso acontece. A próxima lenda que eu vou falar, ela de santo, a gente está indo para palhaço. E eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de palhaço, então isso acaba até se aumentando, né? Vamos dizer assim, porque existem teorias sobre palhaços, que palhaços são ruins, na verdade que pessoas são palhaços são pessoas infelizes, e enfim, existem várias coisas. Eu particularmente gosto bastante de palhaço,
Mas a lenda que eu vou contar é do palhaço do coqueiro. É meio besta, porque... Não, de verdade, eu achei muito besta essa lenda, mas ela existe. No Nordeste, Norte ou no É, Nordeste do isso mesmo. país. Existia um palhaço que ele era muito famoso e todo mundo ria das brincadeiras e das piadas que ele contava. Ele teve um filho e esse filho era fascinado no pai e queria ser tão bom quanto seu pai. Acontece que quando ele cresceu e ele começou a fazer palhaçada, as palhaçadas dele eram sem graça. As pessoas não riam. E aí o que acontece? Uma determinada noite ele estava andando na rua e aí ele viu a lua numa das fases dela, e eu não sei qual fase que é, fica como se fosse um sorriso. E ele achou que a lua estava sorrindo para ele. Então ele subiu no alto de um coqueiro para ficar olhando a lua. E isso perpetuou por muito tempo. Tanto que dizem que ele era uma pessoa que tinha problemas mentais. E aí, um determinado dia, enquanto ele estava contemplando a lua, tinha muitas nuvens no céu e as nuvens acabaram bloqueando a visão dele com a lua. E ele ficou muito irritado e ele desceu do coqueiro, estava andando e viu pessoas na rua. E aí ele tentou fazer graça para aquelas pessoas rirem, aquelas pessoas não gostaram, acharam que era muito sem graça a brincadeira dele e ele acabou matando as pessoas. E aí ele começou a sequestrar pessoas e tentar fazer essas pessoas rirem. E as pessoas que não riam ou não achavam graça das coisas que ele fazia, ele acabava matando elas. Interessante. Dá um oi para a galera que entrou agora, para a Natália a gente comentado. Oi, Yara, seja bem-vindo. Oi, Cleiton, seja bem-vindo. Oi, Tiago, boa noite. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas. O Alessandro comentou aqui que a lenda que ele conhecia da sedutora da estrada, né, eu acho, da mulher, A enfim, da mulher que pedia mulher K. carona. Isso, ele falou que realmente essa é a mesma história que você comentou. E ele também falou sobre a lenda da fada do dente também, que é bem famosa e conhecida. E oi, Maquis, boa noite, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas. A lenda da fada do dente, ela inclusive foi explorada num filme, né? Mas é mais a parte do terror, assim, né? Que a fada vem à noite lá, tanto que as crianças colocam o dente debaixo da cama e elas vão lá, ela pega e coloca uma moedinha lá. Uma outra lenda que ficou muito conhecida, principalmente no Brasil, né? É a lenda do ET de Varginha, que ficou conhecida aí na época dos anos 90, que foi muito, assim, a mídia caiu matando em cima, inclusive você falou de Domingo Legal, eu lembro até hoje das tardes de Domingo Legal, que passava, assim, o programa inteiro, que era o Gugu que apresentava ainda, ele passava o programa inteiro falando só desse bendito DCT, que até hoje não ficou provado se realmente era ou não. O que aconteceu na verdade? Era uma tarde de muita chuva na cidade de Varginha, em Minas Gerais, estava chovendo demais, assim, e 3 meninas da cidade, elas estavam tentando sair da chuva. Como estava chovendo muito e elas não conseguiam ver direito, né, por causa da chuva e tal, elas acabaram avistando uma pessoa que estava, uma pessoa muito, né, tipo assim, que seria basicamente uma pessoa que estava agachada ali, quieta e não se mexia. Para elas aquilo foi um ET. E essa fofoquinha delas, esse fato delas aí, acabou se espalhando pela cidade e ficou claro que aquilo era um extraterrestre. Até porque conta-se uma das histórias que nunca choveu tanto na cidade como choveu naquele dia. E que quem trouxe a chuva para a cidade naquele dia foi o tal DP de Varginha. Por isso choveu horrores, porque ele que trouxe a chuva lá. E aí depois ficou comprovado assim, né? Tinha um morador nessa cidade que era um morador em situação de rua e que também tinha situação era uma pessoa com problemas mentais e que ele sempre pegava coisas ali do chão. Ele é uma pessoa extremamente magra, na faixa dos 40 anos e tal, então ele está sempre agachado ali no chão, exatamente na posição que as meninas disseram que viram o suposto ET de Varginha. Né? Mas é a mesma coisa, nunca ficou provado se o que elas viram realmente foi esse morador de cidade, que inclusive chamam ele de Mundinho, ou se o que elas viram realmente foi o ET, porque o que reforça a ideia
o ideal popular ali das pessoas que veem isso foi exatamente o fato de, justamente naquele dia que elas viram, nunca ter caído uma chuva tão forte na cidade como caiu naquele dia. Então, eles acreditam que exatamente acontece isso. A cidade ficou muito famosa por causa disso, virou um ponto turístico, tanto que na entrada da cidade tem uma estátua do ET de Varginha. Tem várias coisas que eles vendem lá e o turismo da cidade se vale muito através dessa história do ET de Varginha, que também não ficou provado se realmente era um ET ou se era só um morador lá, o mudinho, que estava debaixo da chuva. A próxima lenda que eu vou falar acontecia bastante perto das escolas, né? Que dizem que havia uma perua branca, e essa perua branca tinha um palhaço, uma bailarina e um mágico, e eles sequestravam crianças que estavam saindo da escola para tirar os rins delas para venderem. Então, lá na época dos anos 90, essa lenda foi muito forte, tanto que as pessoas tinham muito medo quando viam uma perua branca parada perto de alguma escola. As pessoas já ficavam meio alertas e um pouco alvoroçadas. Mas nunca foi provado se isso realmente aconteceu. Se teve algum tipo de assassinato, pelo que eu me lembro, não saiu em nenhum lugar desmentindo isso, enfim. Mas a lenda era essa, que as crianças que estavam perto das escolas, que estavam andando sozinhas, a bailarina chegava lá para falar com a criança, o palhaço, e acabavam levando essa criança para dentro da perua e levava para um lugar onde ela retirava os órgãos dessa criança para vender. Então, na época, chegaram a fazer alguma ligação com essa lenda, porque teve um grupo que era chamado de A Gangue do Palhaço, que eles eram, foi inclusive provado que eles sequestravam crianças e assassinavam realmente para roubar os órgãos, então ficou classificado por conta disso. A galera do Cinergia aqui está comentando que tem medo de lendas urbanas. Iago, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas. E o Cleiton está comentando sobre ladrões de órgãos. Pegando o gancho dessa história que você falou do palhaço, tem uma outra lenda urbana que também tem a ver com essa questão de roubos de órgãos, que é que mistura um pouquinho do Boa Noite Cinderela, que conta a história de uma pessoa, né, de uma mulher extremamente bonita, assim, que ela tá num bar ou numa boate, ou num lugar bebendo, e ela começa a flertar com alguma pessoa, com algum homem. E aí ela tá flertando com esse cara e tal, ela coloca Boa Noite Cinderela na bebida dele, ela Uhum. acaba roubando as coisas, vai pra casa dele, e aí ela rouba um dos rins dessa pessoa. Só que aí é diferente, porque o que acontece? Ela deixa um bilhete, ela deixa essa pessoa numa banheira de gelo, né, para que o corpo da pessoa fique ali íntegro, porque o objetivo dela não é matar, é só roubar o órgão, só isso, só dar uma roubadinha ali no rim pra vender na vendinha ali da esquina. E aí ela deixa um recado para essa pessoa, ela fala, olha, procure um hospital urgentemente, senão você vai morrer. Aí quando a pessoa vê, ela tá com um corte assim embaixo, que tem né, da onde foi feito ali o corte do rim, quando a pessoa vai ver, ela tá sem um dos rins. E aí ela faz parte de um grupo que faz tráfico de órgãos. Essa história, inclusive, já nossa, me fugiu a palavra agora. Já esteve em vários filmes também, séries, novelas, enfim, isso já foi bastante contado nessas mídias assim também. Tem uma outra lenda que ela é muito famosa na região sul do país, que é a lenda da carroça. Algumas pessoas relatavam que tinha um cara que ele tinha uma carroça, né? E ele maltratava muito o cavalo dele. E aí dizem que o cavalo, numa crise de estresse, deu um coice nesse cara e acabou matando ele. E as pessoas começaram a ouvir à noite barulhos altos. E aí algumas pessoas relatam que viram a carroça que ele usava para transportar as coisas, porque ele transportava muita bugiganga.
né? Então tinha panela, coisas velhas que ele ia pegando, então acabava uma coisa batendo na outra, né, por causa da cidadezinha, de como era o asfalto. E, e aí eles começaram a ver que a carroça, só que não tinha ninguém puxando a carroça, nem um cavalo e nem uma pessoa. Então dizem Olha, que tinha uma lenda ali da que o espírito dele continuava puxando a carroça. E as pessoas relatam que conseguiam ver a carroça, só que ela desaparecia na neblina. Porque lá na região ela sul tem bastante neblina, né? acaba lembrando muito a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A diferença é que na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tinha o cavalo, né? E nessa não tem o cavalo. Se a gente parar para analisar, as lendas têm muita essa ligação assim com coisas que você ouve no país assim e que são histórias que acabam sendo adaptadas para a região da onde a pessoa vive, né? O nosso próprio folclore são Sim, lendas, né? Então, exatamente. se a gente fosse pegar. É por isso que o nosso tema do programa de hoje não é lendas, né? Porque senão a gente poderia Sim, relatar várias, do Curupira, da Caipora, Boitatá, com certeza. várias. Então, como a gente está falando de urbanas ali, então a gente vai mais para coisas de agora, né? Mais recentes. Exatamente. É, uma outra lenda também que ficou muito famosa e que até hoje ninguém sabe explicar como que essas coisas aconteceram é a lenda do bendito do chupacabra, né? Que foi numa época aí também que foi extremo, olha, foi muito, nossa, me fugiu a bendita da palavra, gente. Foi extremamente assim apresentado nas mídias, principalmente no Domingo Legal também, que você falou aí. Lembra até hoje que assim era domingo após domingo eles falando, teve até matéria no Fantástico a respeito do bendito do chupacabra. Porque o que que acontecia? Muitos fazendeiros, isso não é só no Brasil, é uma lenda que aconteceu que teve isso, que foi algo assim disparado para o mundo inteiro e que tanto que tem até um episódio do Arquivo X que fala sobre o chupacabra e o que que acontecia? Donos de fazenda e de chácaras que tinham, né, gados que tinham vários animais ali, o bichinho estava lá vivo num dia e no dia seguinte o bicho estava morto, seco, sem uma gota de sangue no corpo e tinha a marca de duas presas, né, na região do No pescoço. pescoço. E não era, isso, e não era só um animal, tipo, eram vários animais. Então eles ficavam se perguntando, peraí, como é que pode acontecer um troço desse do dia para a noite? E começaram a especular, será que é um morcego? Não, o morcego não conseguiria chupar o sangue inteiro de um corpo. Ah, é uma onça. Não, mas uma onça não faria só isso. A onça destroçaria o bicho inteiro. E aí pegou-se aquela ideia, né, de ficar alguém de espreita e tal, e veio a ideia de que alguém viu um ser bípede, até marquei aqui, era um ser bípede com olhos grandes, espinhos nas costas e garras, e tinha vários dentes pontudos na boca, ficou conhecido como tal, chupacabra, né? Que ele se utilizava dos dentes para poder furar o pescoço dos bichos e para poder sugar todo o sangue dele. A lenda do chupacabra, ela nasceu em Porto Rico. Inclusive tem um documento lá que mostra a pata, que parece a pata de um cachorro, né, que está colocado lá, que eles acabaram, como é que fala? Que eles acabaram capturando o bicho, mas nunca teve foto dele. O que tem muito na internet são os desenhos, né? São as gravuras, assim, do que seria o chupacabras de verdade. Então, é outra lenda aí que pintou e que ninguém sabe direito realmente o que, que foi que aconteceu, se existe, se não existe. É aquela coisa, não acredito em bruxas, mas que elas existem. Tem uma outra lenda que quando eu estava pesquisando esse tema para o programa, eu acabei vendo, achei muito tosca, e eu achei meio infundada essa lenda. Mas como existe, eu achei engraçado trazer ela para cá. É, uma vez encontraram uma perna, Ah, uma perna. E aí, e essa perna, ela tinha uns pelos, né? E dizem que os pelos que tinham nessa perna eram muito estranhos. Não eram pelos de humano, assim, sabe? Pelos comuns que tem nas pessoas. Era um ué, pelo mais para perna de animal, do que para perna de ser humano.
E aí dizem que à noite essa perna ficava indo atrás das pessoas que estavam ali na região onde ela foi encontrada. Ô, Aí eu fico gente. pensando, é muito sem sentido, né? É tipo, aí você tá andando, de repente aparece uma perna. Como a perna corre Uma atrás de você? perna. Não, mas como a perna corre? Se é uma Ela perna, não é corre. nem duas. Ela corre. Sério, mas eu achei muito besta. E Mas assim, sem mano, nada como esteja em uma cima perna, dela. ela vai pulando, né? Numa perna só, sei lá. Mas existe. Bom, E essa lenda é pernambucana, viu? vamos dar boa noite aqui para a galera que entrou agora há pouco. O Spritz Chico, boa noite. O Iago, eu não sei se eu já tinha dado boa noite. Iago, seja bem-vindo. E o Robert Madiano, boa noite também, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas. Uma outra lenda aqui que eu encontrei também, que também é uma lenda brasileira, né? É a lenda do fantasma da Teresa Bicuda. Conta a história que essa Teresa, ela era uma pessoa muito ruim, cão assim de ruim, e ela maltratava muito a mãe dela, que era uma idosa que precisava de cuidados. Ela batia na mãe, ela abusava da mãe, fazia inclusive com que a mãe mendigasse na rua, sendo que ela tinha condições de cuidar direito da mãe, né? E um dia, o que que aconteceu? Não se explica o porquê dela ter essa bronca toda da mãe. Ela quis ridicularizar a mãe. O que que ela fez? Ela colocou um reio de cavalo na boca da mãe, montou em cima da mãe e saiu pela rua como se ela estivesse cavalgando um cavalo, né, para poder ridicularizar ela. E durante essa atitude dela, a mãe acabou se machucando muito e veio a morrer. Só que antes dela morrer, ela excomungou a filha. E aí, o que que aconteceu? A Teresa Bicuda, né? Isso foi, assim, era uma cidade extremamente religiosa, né? Acaba sendo uma cidade do interior, assim, bem do interiorzinho, assim, da antiga vila de Jaraguá. E ela não visitava a igreja e tal, e aí as pessoas acabaram, né, meio que, entre aspas, assim, apedrejando ela, né? Apedrejando no sentido, assim, social. Um dia, ela morreu e ela foi enterrada sem que ninguém estivesse no enterro dela. Então ela morreu e ela acabou sendo extremamente amargurada, né? Ela morreu amargurada. E nas 3 noites que se seguiram à morte dela, quando desce meia-noite, né? A meia-noite sempre presente aí nessas histórias também. Quando desce meia-noite, as pessoas ouviam os ruídos dos gritos dela, pedindo para que desenterrassem ela porque ela tinha sido enterrada viva e uma série de coisas assim. E dizem que até hoje, quando dá esse meia-noite assim, quando eles veem um vulto branco pela cidade, é a tal da Teresa que está lá. Se tiver alguma ligação aí com a mulher de branco do Agnaldo Silva lá que foi a Tieta, é mera coincidência. Mas é aquilo que eu falo, né? A gente sempre vê ligações dessas coisas aí, né, em relação às lendas urbanas. Dá boa noite para o Alisson Calucci e para minha prima Carla, que acabaram de entrar. Oi, gente, boa noite. Estamos falando sobre lendas urbanas. Eu vou contar uma história agora que, na verdade, ela poderia ter se tornado lenda, mas é verídica, tá? Inclusive, ela aconteceu recentemente, acho que é dois anos atrás aconteceu. Numa cidade pequena, uma mulher que trabalha com eventos, né? Ela falou que ela trabalhava com eventos e quando ela voltava para casa dela dos eventos, ela acabava voltando com os figurinos que ela usava nos eventos. Porque quem trabalha com evento sabe que é muito puxado. Que às vezes você tem que ir de um lugar para o outro, às vezes você tem que ir com a mesma roupa, às vezes você não tem lugar para você se trocar, então você já tem que ir com a roupa, então logicamente você tem que voltar com aquela roupa no corpo. Enfim, e, e aí ela começou a fazer um trabalho como bruxa num lugar. Então ela ia fantasiada de bruxa e voltava para casa dela fantasiada de bruxa, né? E algumas pessoas e ela voltava à noite para casa, né? Porque os trabalhos terminavam, né? Tarde, e ela acabava voltando para casa, mas tipo, normal. É como se você, né? Tô voltando de um trabalho, tô com o meu uniforme de trabalho. O uniforme de trabalho dela era a roupa da bruxa. E aí ela estava voltando, aí começou a surgir uma lenda na cidade onde ela morava, onde ela mora, que tinha uma bruxa que ficava passeando à noite pela cidade, jogando balas envenenadas, olha até onde vai a cabeça das pessoas, né?
jogando balas envenenadas para as crianças. Aí vê bem, imagina se alguém encontra com essa mulher voltando do trabalho fantasiada de bruxa. O que acontece? Parece que rolou alguma coisa assim, mas aí teve até reportagem dela falando que é ela contando a história, que ela trabalha, né, como atriz, então ela voltava fantasiada e tudo mais. E isso é um grande perigo, porque a gente sabe que muitas pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Então imagina você tá andando, aí você vê uma bruxa, né? Tem uma lenda da bruxa no teu bairro e você vê uma bruxa. Iam pra cima dela. Imagina o que poderia ter acontecido com essa mulher, né? E Isso, pessoal até, engraçado que ainda de até fazer falar que. Eita! Até falar que focinho de porco na tomada, ali o negócio ia prolongar por muito tempo e ela poderia sofrer agressões físicas e tudo mais. Pois é. Eu tenho uma lenda aqui para contar que isso realmente acontece, acaba não sendo uma lenda, quer dizer, as pessoas da cidade dizem que acontece, né? Deixa eu ver, na cidade de Santa Leopoldina. O nome da lenda é o túmulo da criança afogada, né? Diz que teve uma criança que nasceu em 1923, o nome dela era Maria Gilda, e ela morreu afogada numa bacia, né? Aí fizeram o enterro da menina e disse que desde quando ela morreu até hoje, o túmulo dela sempre enche de água. A parte de cima ali está sempre cheia de água. Ninguém sabe explicar o porquê, inclusive em períodos de estiagem, né, que são períodos em que está em seca pura ali na cidade, dizem que o túmulo dela está sempre cheio de água. A morte dela se deu por quê? Porque a avó dela deixou ela, né, na bacia, ela foi para tomar banho, a avó dela deixou ela na bacia, disse que a avó virou as costas, ela acabou se afogando na bacia e morreu. E disse que o túmulo dela sempre enche de água, desde quando ela morreu, desde 1923. O Clayton tá falando que é igual quando o Anthrax. Para quem não lembra, teve mesmo uma repercussão muito grande essa questão do Anthrax, que é um pó branco enviado em cartas. Várias pessoas diziam que era para ter cuidado, porém era uma química cara e não era tão fácil de conseguir. Realmente o Anthrax existe, Sim. mas essa questão de ser enviado para várias pessoas aí acabou sendo uma lenda. Claro, algumas pessoas realmente receberam, eram geralmente pessoas políticas, que era para realmente matar essas pessoas e tudo mais, porque o anthrax é um químico muito forte que realmente pode matar uma pessoa. E eu lembro bastante que teve uma repercussão muito grande essa questão mundial, né? Sim, eu lembro que foi na época em que, por exemplo, depois que aconteceu o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi um tempo um pouco depois, assim, inclusive fizeram uma ligação sobre isso com a Al-Qaeda e com o Osama Bin Laden, que ele é que estava fazendo, né? A organização dele é que estava mandando essas cartas com o Anthrax, que disse que só da pessoa inalar ela já morria mesmo, né? Porque causava queimadura nos órgãos internos e tal. E realmente isso aconteceu, mas foi uma situação bem, bem complicada, assim. Porque disse que, inclusive, algumas pessoas, né, como forma de brincadeira, acabaram fazendo enviar um pote X numa carta, por exemplo. Como era o auge da coisa, como se fosse o coronavírus hoje, isso acabou causando um burburinho muito grande, assim, na época. Então, foi bem complicadinho, assim. Então, foi algo muito legal. As minhas lendas acabaram, as que eu peguei para trazer. Bem, vamos para os nossos quadros maravilhosos que nós temos essa semana. Então, nós vamos começar o quadro Close Certo e o Close Errado da semana. Isso, O meu exatamente. close errado da semana vai para o Poder Judiciário, por vários motivos, mas o principal, por eu estar trazendo aqui, é do fato de uma menina de 10 anos que foi estuprada. Aliás, ela vinha sendo estuprada pelo tio dela desde os 6 anos de idade. E ela acabou engravidando do tio dela. E a gente sabe que o aborto é ilegal no nosso país. E acontece
que ele é liberado somente em duas ocasiões. Quando existe estupro e quando existe risco de vida da pessoa que foi engravidada. Nesse caso, da menina em específico, dessa menina de 10 anos, ela sofre desses dois pontos. Ela é uma menina de 10 anos grávida e ela foi estuprada. Então, a vida dela corre risco por ela ser, pelo corpo dela não estar desenvolvido e estar gerando um outro corpo, né? Um outro ser humano. E pelo fato dela ter sido estuprada pelo tio dela. E o que acontece? Ela ainda não fez o aborto, porque estão esperando o poder judiciário liberar o aborto dela. Então, assim, é bem complicada essa situação. O aborto deveria ter sido feito, porque ela é uma menina, eles vão... Se o aborto dela for negado, eles vão obrigar uma menina de 10 anos a ser mãe. Como uma Fruto de menina estupro. de um fruto de um estupro. Como uma menina de 10 anos. E fora que a vida dela corre risco, né? Por causa da gestação. Então, assim, é muito complicado. Então, meu close errado da semana vai para o Poder Judiciário, que deveria ter autorizado. Aliás, eu acho que isso nem deveria ter passado pelo Poder Judiciário. Os próprios médicos já poderiam ter dado o aval ali de fazer o aborto dessa menina, porque é desumano isso. Isso é totalmente desumano. Todo o trauma que ela vai ter para o resto da vida dela, devido a 4 anos sendo estuprada pelo membro da família dela, ela carregar uma lembrança daqueles estupros dentro da barriga dela. Imagina se ela tiver que ter essa criança, sabe? É. Como vai ser? Então, assim, é muito complicado. Então, o meu close errado da semana vai para o Poder Judiciário. Se a gente parar para analisar, o poder político total do Brasil é um close errado por si só, né? O Cleiton aqui comentou sobre um close errado dele. Olha que legal, pela primeira vez temos um close errado mandado aí pela nossa De audiência. Taxas a sobre taxa livros querem fazer a ignorância dominar todas as classes, principalmente as classes menos favorecidas. Pois é. Está aí registrado o seu close errado, Cleiton, e nós concordamos é, é, plenamente quanto a isso. exatamente, porque os gastos públicos com educação já foram congelados por 20 anos. Então, por que que eles, em vez de... Existem, na verdade, várias maneiras de você conseguir arrecadar dinheiro através de imposto. Por exemplo, taxar heranças, taxar as pessoas que são super ricas, né? Taxar os milionários, que nem são muitas pessoas, sabe? Não tem muitos milionários no Brasil. Então, assim, começar a taxação de impostos em cima dessas coisas, mas eles vão taxar livros. Quer dizer, na verdade é mais Certo. uma estratégia política, porque ele vai Sim, dificultar ainda mais o acesso à informação e quer deixar a população ali à mercê deles, né? Quanto mais você dificulta o acesso à educação, menos pessoas formadoras de opinião, pessoas que podem questões defender. políticas. Exatamente. Pessoas que podem defender outros, defender questões políticas, não vão ter, não vai ter. Por quê? Porque está tentando barrar de tudo quanto é jeito que as pessoas estudem, né? Pode ver que a gente não tem incentivo nenhum à educação, em nenhum lugar. Então, esse é o close errado do Clayton que mandou pra gente. Esse close errado, ele já é, na verdade, assim, como a gente sabe que no Brasil não é dado nenhum ponto sem nó, essa semana passou uma reportagem no jornal que dizia que as livrarias, né, o comércio de livros no Brasil, é um dos únicos mercados que está em ascensão com essa questão toda da pandemia, porque as pessoas estão comprando mais livros para poder ler. Por que será que essa taxação assim, ela está mais presente ou ela está maior, né? Vamos analisar por isso, então, porque com certeza essa taxação maior aí existe um interesse político muito maior em cima disso, e a gente sabe muito bem que aqui tudo funciona desse jeito. Infelizmente as coisas são assim. E o Lucas travou.
Amiga, tudo bem aí? Você tinha travado aqui pra mim. Ah, Agora pra mim era você que tava travado. era. Bom, o meu Era. close errado da semana vai para Marília Mendonça, por conta de uma piadinha transfóbica que ela fez aí, né? A respeito de um membro da equipe dela ter ido numa boate LGBTQIA+, e ele falou que ficou com uma mulher lá, e ela e a equipe ficaram com piadinhas, né? Dizendo, é mulher de verdade, não é mulher de verdade, né? E aí isso acabou vindo à tona, né? Eu sou da seguinte opinião de que se você é uma pessoa pública, e outra, com todas as informações que a gente tem hoje, é impossível a pessoa não saber o que ela está falando. Então, falou merda, meu close errado é para ela, né? Que veio com esse papo de que, tipo, não é mulher de verdade, é mulher de verdade e tal. Então, meu close errado da semana vai para Marília Mendonça, que fez uma cagada imensa. Mesmo, né? Depois ela veio com aquele papo, desculpa, eu vou voltar atrás, não sei o quê. Né, de boas intenções, o inferno está lotado. Então, Marília Mendonça, o meu close errado da semana é para a senhora. Seu Tá close certo quer certo. falar? Eu não tenho. No caso, eu não tenho, porque eu não achei nada interessante que aconteceu essa semana. Eu achei. Oi, Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas e agora a gente está no close certo e close errado da semana. O meu close certo da semana vai para um close tanto quanto polêmico, porque algumas pessoas acham que essa pessoa foi extremamente desrespeitosa, ela foi muito mal educada por ter feito o que ela fez. Vai para a dona de um Ah, restaurante hispânico nos Estados Unidos, em Miami, em que ela trabalhava lá e ela recebeu o Romero Brito no seu restaurante, disse que ele foi extremamente grosso, mal educado, disse que tratou os funcionários dela muito mal e ela tinha um respeito e uma admiração muito grande por ele como artista. O artista eu coloco entre aspas, porque, né, enfim. E aí ela foi até uma exposição onde ele estava atendendo, o marido dela deu acho que foi um vaso, deu uma escultura dele assinada por ele para ela, ela entrou na fila para ser, né, acho que para tirar foto, para ter autógrafo, sei lá que raiva, não sei. E ela falou para ela, né, ela explicou toda a situação para ele, falou, olha, você esteve lá no meu restaurante, você maltratou os meus funcionários, eu espero que você nunca mais volte lá. Ela pega e quebrou, arrebentou no chão, assim, a peça do Romero Brito. Eu aplaudi de pé aquilo, as pessoas disseram, ela foi mal educada, ela foi isso, ela foi isso. Gente, penso comigo, né? Você colhe aquilo que você planta. Ele a já não é única uma pessoa. coisa, a única coisa que eu vejo um problema ali é que ela gastou o dinheiro para comprar a peça. Na verdade, não foi nem ela, ela ganhou de presente. Ela não Ah, tá. gastou. Ela Tá, ganhou de então tá presente, bom. assim, né? O marido deu de presente para ela, É. mas eu também tinha pensado por esse lado, mas depois eu fui ver Uhum. tem um vídeo dela que tá legendado, porque não dá para entender direito o que ela fala, porque é muito barulho em volta. E aí tá legendado o vídeo, então ela explica, ela fala, olha, meu marido me deu de aniversário, ela tá alterada, claro, porque ela tá ali decidíssima com aquilo, e aí ela acaba quebrando. Então eu acho que assim, a partir do momento que foi dado aquilo para ela, ela tem o direito de arrebentar, de fazer o que ela quiser, né? Eu, se Sim. fosse comigo, eu já seria uma marreta quebrando tudo aquilo. A situação virou meme, tá uma série de coisas, e é isso que importa. Dá um oi aqui pra galera que entrou. Oi, Márcio, boa noite. Oi, Leonardo, boa noite. Estamos falando hoje sobre lendas urbanas. O Márcio O trabalhou com a Márcio, gente. o Márcio falou, eu trabalhei com vocês na peça dos Minions. Que Sim, dizer eu da lembro. peça dos Minions? Prefiro não comentar a peça dos Minions, mas ter É, conhecido algumas pessoas lá foi muito legal e o Márcio é uma sim, delas, que é um sim, menino muito talentoso, que sim. agora já cresceu, né? Porque quando a gente conheceu ele, ele era criança praticamente, agora já está um homem formado. E é pessoa finíssima, é gente finíssima. E é muito talentoso como ator. E arrebenta, Márcio. Obrigado pelo carinho por seguir a gente aí. Só não vamos Então, esses comentar a foram os peça. closes certos e os closes errados da semana. Não tem necessidade, né? Indicação da semana, eu quero indicar uma série que tem no Amazon Prime que chama Little Fires Everywhere. Eu acho que é esse o nome da Maravilhoso. série. Essa série é muito interessante, porque ela tem a personagem ali que é interpretada pela Reese Witherspoon, não sei falar o nome, o sobrenome dela. Ela é
ela é uma mulher tão close errado que é muito engraçada. E ela, na cabeça dela, tá tudo certo o que ela faz. Ela é extremamente racista, sabe? Eu não sei dizer, mas a série é muito boa. É muito boa. Fala de várias questões diferentes. Fala sobre racismo, fala sobre feminismo, fala sobre homossexualidade, né? Fala sobre relação de pais e filhos, é, fala sobre traição, fala sobre barriga de aluguel. Então, assim, é uma série muitíssimo interessante. É, E tem a protagonista, né? Junto com a Reese Witherspoon, ela fez Scandal. Ela era Olivia Pope, Sim, né? E ela é ela é maravilhosa. incrível. Eu não reconheci ela, assim, logo de cara. Eu falei, eu conheço ela de algum lugar, mas eu não associei ela com Scandal. E eu não lembro o nome dela. Você lembra o nome dela? Kerry Washington. Ela tá muito incrível Ela é nessa série. maravilhosa, é incrível. Ela é foda demais. Ela é incrível. A série também fala de imigração, pessoas ilegais no país, enfim. Vale muito a pena assistir essa série. É, Ela é curtinha, não tem muito, tem 8 capítulos só, mas vale muito a pena ver e a história tem uma reviravolta bem interessante. Então essa é a minha Ok. indicação da semana. Adorei sua indicação. Já estava na minha lista para assistir, mas agora que você indicou, eu vou pegar para assistir. A minha indicação da semana é de uma lenda urbana. É do filme Candyman, que é um filme que foi feito nos anos 90, que conta a história de uma lenda urbana, de pessoas que vão para frente de um espelho e se você falar 5 vezes o nome dele, ele aparece para você. O Candyman é um assassino, né? Que ele anda sempre com um gancho ali na mão, porque ele é sempre acompanhado de abelhas e tal. E se você fala 5 vezes o nome dele na frente do espelho, ele aparece para te matar. Vai ter o reboot não, vai ter o remake do filme. Se eu não me engano, esqueci agora quem é que vai produzir, quem é que vai fazer. Ah, o Jordan Peele, maravilhoso, que fez Corra e Nós. Inclusive, a produtora dele, a Blumhouse, está se especializando assim, em filmes de terror. Então, ele vai fazer o remake de Candyman. Então, quem não assistiu ainda, assista aí. Tem acho que outras 2 ou 3 continuações, se eu não me engano. Acho que tem o 2, é. Mas vale a pena assistir o primeiro para vocês se adentrarem aí na história. O Falar perfil aí dele quem é que fez. tipo o assassino do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, não Isso. é? Tanto que chama quem. É isso mesmo. Isso mesmo. Só que a diferença é que o assassino do Eu Sei O Que Vocês Fizeram, você não vê o rosto dele. O Candyman, ele aparece como rosto, né? Ele tem o rosto meio machucado, deformado, assim. E vale muito a pena assistir. Então, a minha indicação da semana é desse filme, que é Uma Lenda Urbana. E agora? A descarga da semana. Vamos Descarga lá. da semana vai para um xará meu, eu tenho até vergonha de dizer que ele tem o mesmo nome que eu, e era uma pessoa que eu admirava muito, só que depois que eu ouvi isso dele, eu falei, caralho, como é que pode, né? A descarga da semana vai para o Fábio Porchat, que, segundo ele, né, piadas homofóbicas podem e devem ser feitas, porque, abre aspas, proibir não vai matar a homofobia, fecha aspas. E aí a gente aperta o botãozinho da descarga e deixa a merda descer, Quando foi né? que ele disse isso? Foi essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, né? Perguntaram para ele o que ele achava a respeito. E ele defendia o uso de piadas homofóbicas porque isso não vai matar a homofobia. Não, não vai matar a homofobia, só vai continuar matando os gays, as Só lésbicas, vai, assim. só vai cada vez mais normalizar fazer piadas assim, né? Exatamente, exatamente. E Essa daí então é a minha desculpa. e não deixa de ser uma violência, né? É uma violência Sim, simbólica, mas é uma e violência. aí, o que eu achei mais estúpido da parte dele de ter feito isso é que, assim, ele tem uma inteligência tão legal, né? Podia usar isso de uma maneira mais. Podia usar a inteligência dele de uma maneira inteligente, né? Eu vou fazer uma viagem aqui um pouquinho, mas os vídeos que a Porta dos Fundos fez lá para os negócios
Se Beber Não Sei, acho que chama, né? E o outro que eles fizeram, A Primeira Tentação de Cristo, são de uma inteligência assim fora do comum, né? Tanto que eu falo para todo mundo, não é todo mundo que está preparado para assistir aquilo, porque você precisa entender o humor ácido deles que acontece ali. Mas é uma crítica tão bem feita, tão construída, e aí um cara solta uma merda dessa, gente, vai por terra tudo aquilo que ele fez, assim. Então, minha descarga da semana vai para o Fábio Porchat. E boa noite, Lucas Silva, RH, seja bem-vindo. Vamos para o último quadro. Vamos, aquele quadro maravilhoso que a gente passa a semana, o dia e o ano procurando coisas que são assim, né? Coisas sem a qual você não pode ver. Ou seja, sua vida só fará sentido quando você souber que você começa ou eu. Pode começar. Eu posso? Então, vamos lá. Sua vida só fará sentido quando você souber que Otaviano Costa brinca com Flávia Alessandra em treino e diz: Minha Graciane. Sua vida só fará sentido quando você souber que Larissa Manoela se declara para namorado. A vida é tão bela com você. Ela também podia ser nossa diva, né? Do quadro, porque sempre tem coisa da Larissa. Será que ela já levou ele pra casa dela na Disney? Para qual das três? É. Ela disse que tem três, né? Sua vida só fará sentido quando você souber que Bárbara Evans quebra silêncio e fala de namoro de Fernando e Maiara. Aí eu te pergunto, que raios Bárbara Evans tem a ver com o namoro dos dois? Ela que quebra o silêncio dos dois. Sua vida só fará sentido quando você souber que Flávia Alessandra mostra barriga trincada e diz: vim atrás dos meus biscoitos. Olha, gente. Que biscoito que você gosta, Lucas Romão? Eu não gosto de biscoito. Eu E não de como, na bolacha? verdade. Também não. Também não. Eu gosto de biscoito, eu gosto de bono de chocolate. Vou atrás dos meus biscoitos também daqui a pouco. Eu nem dou biscoito para as pessoas na internet também. Sua vida só fará sentido quando você souber que Anitta usa maiô cavadíssimo e mostra marquinhas de bronzeado. Então eu já vou fazer um contraponto dessa pessoa aí. Pablo Vittar posa de calcinha fio dental e diz: bora pegar um sol? Bora, vamos lá. Sua vida só fará sentido quando você souber que Whindersson Nunes posa nos lençóis e faz pedido especial a Gisele Bündchen. Sua vida só fará sentido quando você souber que Ana Paula Seibert mostra escritório com R$ 10.500 somente em luminárias. Deve ser escuro lá dentro, né? Não, mas R$ 10.000 você gastar somente comprando luminárias É porque deve ser escuro. Eu gastaria no máximo com a lanterna do meu celular, que se eu ligo ela aqui em Vênus, você vê a lanterna dela. Sua vida só fará sentido quando você souber que Manu Gavassi está loiríssima. Sua vida só fará sentido quando você souber que Péricles diz que não gosta de comer pizza. Não sustenta. Eu acho engraçado, porque a que eu como enche. Mas enfim. Sua vida só fará sentido quando você souber que Aguinaldo Silva paga ao Twitter para divulgar crítica a Marco Pigossi. Gente, mas é muito não ter o que fazer, né? Você pagar pro Twitter para falar assim, olha, eu tô pagando aí para criticar. Ai, gente, é muito não ter o que fazer mesmo da vida. Tadinho, Marco Pigossi não falando da vida de ninguém, gente. Sua vida só fará sentido quando você souber que Bruna Marquezine posta foto do aniversário com a família em um iate. Aí o isolamento foi pra caixa prego, né? Mas eu queria saber por que as pessoas enaltecem tanto a Bruna Marquezine, sendo que ela é péssima atriz, ela não tem uma beleza, ela é uma mulher comum. Não tem nada que se fala, nossa! Mas nossa vida só fará sentido quando a gente souber que a Bruna Marquezine é no bom iate para passar o aniversário com o filho dela. Sua vida só fará sentido quando você souber que Lesha exibe corpo real e dispara: eu e minhas celulites belíssimas. Sua vida só fará sentido quando você souber que Sabrina Sato aparece loira nas redes sociais e diz: mudar é sempre maravilhoso. Eu também acho. Sua vida só fará sentido quando você souber que Bruna Grifal opera joelho após agravar lesões dançando música de Beyoncé.
Sua vida só fará sentido quando você souber que preste atenção que essa daí é pra você, viu? Mendigata, Fernanda Lacerda diz que pretende se candidatar a vereadora na sua cidade, São Bernardo do Campo. Olha, vou votar nela. E eu só quero salientar que nessa entrevista, porque aí eu tive que abrir essa entrevista para ler. E aí, na entrevista, ela fala assim: ai, porque eu já tô com 32 anos, aí você começa a pensar em outras coisas que você quer fazer da sua vida, né? Por que não a carreira política? Aí você, né, espera que nessa entrevista ela vai falar sobre alguma proposta, alguma coisa. Ela não falou nada, ela falou do novo namorado, ela falou da casa dela e falou: 32 anos, será que já está na época de casar? Será que eu já tenho que construir uma família? Será que já está tarde para eu construir uma família? Essas são as preocupações da futura vereadora. Fernanda Lacerda, exatamente. Sua vida só fará sentido quando você souber que, assim como Bolsonaro, reprise de fina estampa tem pico de popularidade. É que os dois são ruins, né? Os dois são péssimos, então deve estar explicado aí o porquê. Eu vou te falar uma coisa, ô novelinha ruim, viu? Puta que me pariu. O que me incomoda muito nessa novela é o personagem do Clo. É Cro? É Cro ou é Clo? Cruel, Cro. é O que me cruel. incomoda muito é o personagem dele. Porque o resto da novela, pra mim, tipo, X. É mais uma novela besta. Mas o personagem dele me incomoda demais por toda a questão que existe por trás daquilo. Aliás, esse é um tema que a gente pode usar no programa futuro aí, personagens gays estereotipados das novelas, ou uma coisa assim, das histórias, enfim. E é isso, gente. Esse foi o nosso Sua Vida Só Para Sentido quando você souber que. E esse foi o nosso programa 3 de hoje com o tema Lendas Urbanas. Muito obrigado a todos vocês que participaram do programa, que estiveram aqui com a gente, que falaram sobre lendas, que vocês vieram dar um oi, que participaram. Eu tô ficando repetitivo, eu não sei o que falar. Muito obrigado a todos. Uma boa E é isso. noite. Paz. Para aqueles que estiveram presentes aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a estar sempre. Cleiton, muito obrigada pela sua dica aí do Close Errado da semana. Toda sexta-feira nós estamos aqui às 21 horas, sempre com um tema diferente. Segue a gente nas redes sociais, você já me segue, né? Então segue o Lucas aí também, que ele tem bastante conteúdo muito bom na página dele também. E segue a gente lá. E temos também conteúdo no YouTube. Então tem a link lá, tem nos nossos perfis do Instagram, é só se procurar lá o link e seguir a gente, que toda semana tem vídeo novo no nosso canal do YouTube também. Então é Recados isso, gente. dados, boa noite a todos. Isso. Dan, boa Paz. noite. Fica, vai ter bolo, tá bom? Paz também, amiga. Dan, fica que vai ter bolo. Você chegou depois do parabéns, amigo. Infelizmente, a gente acabou de acabar o programa. Mas é bom te ver por aqui, viu? Um beijo para todo mundo, seus lindos. Até a próxima semana. Você tá parecendo aqueles personagens de anime, sabe? Que eles fazem assim, assim. Eu tô no paz. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.